Gente, eu estou gravando este vídeo para explicar alguns conceitos que eu, no meu último vídeo sobre Machado de Assis, eu coloquei e acredito que esses conceitos não sejam fáceis, talvez vocês nem conheçam o significado. Quando eu era estudante, eu ia ao dicionário, que é sempre um caminho muito útil de se aprimorar os conceitos e entender com precisão o significado que esses sentidos, muitas vezes filosóficos, são utilizados na literatura. O primeiro conceito é de ceticismo. O que é o ceticismo? Se você for ao dicionário, você vai ver vários conceitos de vários filósofos sobre ceticismo, a etimologia grega, mas fundamentalmente ceticismo significa uma atitude diante da verdade, que duvida a verdade. Para o cético, não existe uma verdade absoluta, não existe a verdade. Existe, na verdade, o que existe é para ser posto em dúvida. Não há certeza, não há verdade. O que existe é a incerteza, o que existe é a insegurança diante dos fenômenos da vida. O oposto de ceticismo é o dogmatismo, que representa aquela verdade cristalizada, a fé, por exemplo. Então, dentro das obras românticas, já se tinha essa atitude cética, e as obras realistas manterão essa atitude. Por quê? Porque o ceticismo foi uma corrente filosófica, foi uma doutrina filosófica que teve muita repercussão no século XIX. Então, ceticismo é a dúvida diante das coisas. As personagens encarnam, quando são céticas, uma postura de relativizar, de não crer em algo absoluto, na verdade. Não existe verdade, existe a dúvida diante das coisas, e a vida é incerteza, é um conjunto de incertezas. O segundo conceito importante é o conceito de materialismo. O que é o materialismo? É uma atitude diante da vida baseada nas sensações, naquilo que podemos ver, naquilo que podemos sentir no mundo da experiência. Também é material quando tudo que se busca conquistar é baseado na riqueza, é baseada no prazer. Quando nas obras literárias nós temos a vida baseada em conquistas por bens, em que conquistamos as pessoas por presenteá-las com joias, com dinheiro, com carros, em que a vida ela orbita em torno do conquistar e o ter para o ser. Quando o ser ele é colocado em segundo plano e o ter é o que vem em primeiro lugar, disse que é uma concepção de vida materialista, quando não se tem o espaço para valores que podemos dizer assim, valores morais, como a pureza, como a honestidade, como a dignidade, como algo, a palavra. Esses valores, eles são colocados em planos inferiores. Quando se tem uma sociedade materialista, o que se valoriza é o ter. Não importa como esse ter foi conseguido, o importante é essa concepção. O importante é manter esse status de pessoa que possui. Então, essa é a concepção de uma vida materialista. E quando eu falei de Quincas Borba, que ele expressa essa concepção materialista, é porque a vida dele toda é baseada em bens, em dinheiro. Ele se aventurou no início da juventude por uma jovem cortesã, prostituta de luxo, e ele buscava ter o amor dela
dando-lhe presentes caros, joias, e ao final de alguns meses, ele já quase gastando muito dinheiro, né? O pai até teve que mandá-lo para fora do país para estudar em Coimbra. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, nada menos. Olha como ele mede o amor por uma questão material, pelo dinheiro. Então essa é uma expressão, essa personagem expressa uma atitude materialista da vida. A oposição do materialismo o, é o espiritualismo, é o idealismo, quando se busca conduzir as ações por uma moral, por um ideal superior. Quando se busca conduzir as ações por um ideal de vida superior, por uma questão de valores morais superiores. Então, materialismo é uma concepção de vida baseada nos dados da experiência, nos dados concretos, nos dados sensoriais, na vida de prazer, na vida de objetos, de conquistas, de luxo, de riqueza. E o espiritual é algo, o idealizado, o espiritual é algo baseado numa concepção de valor moral que conduz às atitudes humanas, como o romantismo. É uma estética baseada, sobretudo, em concepções de progresso, em concepções de idealizações sobre a vida. O terceiro conceito importante é a concepção do negativismo. O negativismo é uma atitude que se exerce em não ser construtivo diante da vida. Ou seja, é uma atitude de desconstrução. O indivíduo, ao ser negativista, ele não busca ser exemplo e referência para ninguém. Ele tem uma vida que, por si mesma, vai levá-lo para a morte, para a ruína. Ele é uma pessoa sem fé, é uma pessoa que não tem um propósito de vida. Vive o que pode, segundo as inclinações de suas vontades, de seus desejos, sem a intenção de deixar legado para ninguém, de fazer o bem para ninguém, nem para si mesmo ele tem essa atitude. Ele tem uma concepção de vida baseada num estar e de não acreditar, e de usar o não, de negar. E, portanto, ele expressa essa atitude diante da vida negativa. É uma visão desconstrutiva, é uma visão que não tem algo a mostrar de construtivo para ninguém, de ser exemplo de construção, como pessoa, pelas atitudes. Não, ele é uma pessoa que não tem propósito. Como aquela frase de Quincas Borba: não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Essa é uma concepção cristalina de negativismo, ou seja, ele considera o homem como um conjunto de misérias, e ao criar um filho e ao fazer um filho, ele transmite para aquele novo ser essa miséria pela questão da hereditariedade. Então é uma concepção aí negativista do personagem Brás Cubas. O oposto do negativismo é o positivismo. O positivismo já é um sistema doutrinário em que ele traz também um ideal de construção, um ideal de impulsionar o homem e a sociedade rumo ao progresso, rumo à ordem, e por isso o oposto de positivismo é justamente um ideal de desconstrução, de desordem, de não ser estímulo e de não impulsionar nada para nada. É o negativismo. As outras características que eu citei, da loucura, da obsessão, do egoísmo, são
características que são mais fáceis de perceber em cada personagem. Então, esses conceitos, o ceticismo, o materialismo e o negativismo, são muito importantes dentro da literatura realista, e é importante conhecer um pouco essa filosofia.